Fazem edição ou isto tudo? Nós fazemos edição depois. Como se iniciou na sua carreira de antropólogo? Sim, senhor. Olha, então o meu início da carreira de antropólogo é um bocado contingencial. Portanto, eu não sou um antropólogo puro, não é? Eu venho das áreas da gestão, das economias e de repente comecei-me a interessar pelas questões da cultura organizacional. Portanto, que é uma coisa que estava na moda há uns tempos e continua a estar. Só que achei que não devia de enverdar pela gestão, mas pela antropologia para saber o que era cultura. Ou seja, acabo por fazer mestrado em antropologia, ciências antropológicas, para tentar perceber o que era isto da dimensão cultural. E a partir daí cheguei à conclusão, né, que se calhar para podermos falar sobre cultura seria bom termos uma formação em antropologia antes de falarmos sobre cultura. E a partir daqui, não só nas questões das organizações, mas toda a dimensão cultural começou a ser um interesse para mim até aos dias de hoje. Não é? Portanto, eu sou mais antropólogo do que gestor, não é? Se quiserem. Mas é uma situação de contingência que pode acontecer a qualquer um. Não é? Como foi a sua primeira vez no trabalho de campo? Olha, o meu primeiro trabalho de campo foi uma coisa que se insere um bocado naquilo que vocês provavelmente, alguns de vocês já fizeram, ou se não fizeram, pelo menos já vos foi proposto, não é? Que é fazer um diário de campo. E este diário de campo eu filo numa coisa, num ambiente rural, ali no Casal da Abrunheira, ali ao pé entre Mafra e Malveira, em que eu desloquei para terreno, portanto uma situação de campo, onde havia uma questão interessante, que era uma estrada que atravessava precisamente o casal e que destruiu o modo de organização rural que aquele casal tinha. Aquilo era 3 ou 4 famílias, né, que viviam ali, na sua pacatez, e de repente a Câmara Municipal resolve fazer uma estrada que atravessa a vila ao meio. E o que eu fui fazer foi estudar as consequências precisamente desse impacto do desenvolvimento na vida rural daquelas pessoas e tentar descrever um diário de campo o que é que mudou na vida das pessoas. Fui para terreno durante um mês, como tinha casa lá perto, levantava-me às 5 da manhã e acompanhava a vida daquela gente, de manhã à noite, descrevendo precisamente aquilo que são os dados etnográficos, que era uma coisa que vocês deviam fazer, pelo menos em termos experimentais todos. Né? E depois, a partir daí, pronto, isto é o chamado trabalho de campo clássico de um estudante de antropologia. Ok? Durante o trabalho de campo, qual é que foi o momento mais marcante? Não foi este. Portanto, este foi o primeiro, não é? Portanto, dos vários trabalhos de campo que tenho feito até à data, talvez a situação mais marcante que eu tive até hoje foi uma semana que eu passei com monges budistas na Tailândia para tentar perceber um bocado o conceito de dádiva, que é o meu tema de análise, naquela realidade. Para já, Oriente, diferente do Ocidente. E depois, o conceito budista de dádiva, que é diferente do conceito económico ou do conceito social. O que marcou foi a lucidez com que os monges tratam daquilo sem nunca terem utilizado a palavra dádiva. Portanto, às vezes não é preciso saber o conceito, basta praticá-lo. E aquilo estava tão claro na cabeça daquela gente, que fiquei extremamente marcado com essa situação, como é que as coisas acontecem naturalmente, né, quando as pessoas interiorizam os valores. Portanto, aquilo está lá. Portanto, eu diria que foi talvez... E pela envolvência, não é? Estar um mês num templo, não é? Portanto, é qualquer coisa de fascinante. E o momento mais difícil? Bom, o mais difícil é aquilo que eu tenho agora. Porquê? Porque a antropologia é o dia-a-dia. Também é o cotidiano. E quando nós recuperamos o nosso cotidiano para estarmos constantemente a fazer trabalho de terreno, estamos constantemente a ser confrontados com as questões antropológicas.
Portanto, e descodificá-las e vivermos com isso é capaz de ser o mais difícil de ter. Quando nós ultrapassamos a barreira do estudo para a vivência, ou seja, quando a antropologia passa a ser a vivência, nós não escapamos dela. Estamos a viver todo o dia com a antropologia. Esse é que é o momento difícil, não é? Se a antropologia fosse acabar e dependesse de si a sua salvação, o que diria para a defender? Olha, isso é uma questão um bocadinho complexa, não é? Mas eu diria que se calhar a questão que se coloca é, se acabasse com a antropologia, acabávamos com o saber que parte do vivencial. Ou seja, o saber ficava diminuído, porque a antropologia recupera a vivência. Portanto, e o saber que não assenta na vivência, a gente tem os exemplos dos nossos políticos hoje. Se calhar não viveram a vida para poderem ter alguma dimensão antropológica do que é a vivência. Portanto, e nós, antropologia, pelo menos continuamos a ter isto, a diferenciar-nos dos outros. O nosso saber parte das vivências. É também o corpo teórico, mas é a vivência que faz com que haja saber antropológico. Portanto, não podemos acabar com isto. Não, senão acabamos com aquilo que é real. Em uma palavra, define a antropologia. Eu definiria como sendo o outro. Portanto, a antropologia é aquilo que nos coloca perante o outro. E a questão que se coloca é: podemos viver sem o outro? E por vezes o outro somos nós. Portanto, esta dualidade do outro, né, coloca-nos a questão da diferença e a questão de sermos capazes de aceitar a diferença. Portanto, a antropologia é isto. Né? Deixa uma mensagem inspiradora para os alunos da primeira vez. O que é que eu posso dizer aqui aos novos pupilos, né, do primeiro ano de antropologia? Primeiro, não se desiludam por aquilo que vos dizem que a antropologia não serve para nada. É mentira. Porque a antropologia é talvez uma ciência que não procura um mercado de trabalho. Agora, a questão de fundo é, nos tempos que correm hoje, o saber cada vez é mais fracionado, é mais rotulado, é mais positivista, é mais científico do ponto de vista das fórmulas. Se calhar a grande alternativa do futuro é a antropologia e o saber integrado e holístico. Portanto, se calhar esse caminho é o caminho que vocês podem escolher. É serem diferentes no futuro e trazerem a antropologia, quer para a antropologia enquanto ciência, propriamente dito, mas se calhar para tudo o que vocês fizerem na vida. Quem faz um curso em antropologia fica servido para a vida, independentemente do trabalho que vai fazer. Obrigado. Melhor que isto.